Quando Marta Batalha nasceu em Recife, no ano de 1973, o Castelo de Ipanema não existia mais. Ele foi construído pelo cônsul-geral da Suécia, Johan Edward Jansson, em 1904. Foi uma das 10 primeiras residências de Ipanema. O palacete de 3 andares ficava na Avenida Vieira Souto. Depois de passar por alguns outros donos, ele acabou demolido em 1965. Mas o castelo é o ponto de partida de Nunca Houve um Castelo, segundo o romance de Marta, lançado pela Companhia das Letras. A partir da história dos descendentes de Jansson, Marta conta a história do Brasil a partir também do cotidiano dos brasileiros. Marta é autora ainda de A Vida Invisível, de Eurídice Guzmán, de 2016, que foi levado ao cinema pelo diretor Karim Ainous. O filme A Vida Invisível foi premiado no Festival de Cannes no ano passado e também foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de filme estrangeiro, mas não entrou na lista dos 10 pré-indicados. E eu tenho a honra de conversar agora com a Marta Batalha, que eu queria dizer que, antes de tudo, eu sou fã. Eu já falei aqui no nosso programa, eu tenho a prova, né, de dois livros muito recentes que eu acabei de ler. Eu fiquei fascinado pelo Vida Invisível. Depois falei, não, eu quero conhecer também Nunca Houve o Castelo. Marta, por que o castelo foi inspirador para você, um castelo que você não conheceu? Como é que o castelo apareceu na sua vida? Oi, Marcelo. Para mim, o castelo é um símbolo. Dizem que os escritores eles estão sempre escrevendo sobre as mesmas coisas, né? E um tema que eu acho que é recorrente, que eu gostaria de estar sempre escrevendo, é sobre a falta de memória do brasileiro. Então, a gente tem, e isso acontece muito no Rio de Janeiro, assim, a cidade está sempre sendo destruída para novos prédios serem construídos, e eu acho que a gente tem um pouco essa falta de memória muito grande. E o castelo é um símbolo disso. Foi uma construção do início do século, que aconteceu quando Ipanema era quase que assim uma cidade do interior, e ela foi abaixo e depois ela se tornou um restaurante, foi feito um restaurante no lugar, então o castelo se tornou aquele restaurante, o restaurante Bar Castelinho. Depois o bar também foi abaixo, se tornou um ponto na praia Castelinho, e depois aquilo ninguém mais sabia o que era castelo, o que era ponto da praia e tudo mais. Então, é um símbolo de como o carioca, de como o brasileiro trata o seu passado, e que eu acho que é muito perigoso em termos políticos, né? Se a gente não se lembra do que aconteceu, a gente tem a tendência de repetir os mesmos erros. Então, é um pouco Mas por aí. ele apareceu, o castelo, alguém algum dia falou para você, sabia que aqui existia um castelo, foi num livro, como é que você ficou sabendo que naquele lugar tinha existido um castelo? Eu sou uma apaixonada pela história do Rio de Janeiro, então eu li muito para fazer esse livro. Esse livro foi o meu segundo livro, ele é um pouco baseado, né? Eu li na Enciclopédia de Ipanema, do Rui Castro, que cita o castelo, e tem um pouco também desse livro de 1968, do Zuenir Ventura, que é a questão de como que existia uma revolução cultural, mas e de valores naquela época no Rio de Janeiro, mas eu acho que essa revolução ela realmente ficou muito numa elite intelectual e social ali de Ipanema e Leblon. Não foi uma revolução sexual e de costumes que tenha influenciado realmente a classe média do Rio de Janeiro. Então, eu trato um pouco isso, de que como essa questão dos avanços da modernidade, ela ficou só reservada para uma elite, né, do Rio de Janeiro. A sociedade continuou sendo extremamente conservadora, então esse é um tema que eu trato no livro, a partir do casamento da Estela e do Tavinho, e a questão também da memória, que eu trato por causa desses outros livros que eu li, o livro do Rui Castro, que sempre é uma delícia esse livro, que fala dessa Ipanema que já não existe mais, então tinha esse castelo, que eu achei fascinante, assim, que ninguém mais fala sobre ele, e
E um outro livro também que me ajudou, um livro não, um autor, é o Luiz Edmundo. Eu não sei se você conhece o Luiz Edmundo? Não conheço. Ele é um cronista do Rio de Janeiro e ele vai falando com uma prosa muito gostosa de como era o Rio da época dos vice-reis, da época do Dom Pedro, da época de quando ele era novo, do início do século. E eu sempre fiquei muito fascinada por essa história, de como que a cidade pode se transformar tão rápido e a gente se esquecer tanto de todas as outras formas que ela tinha no passado. Então, foi um pouco por aí. Agora, eu costumo ler o livro antes de ler a crítica, Marta, porque geralmente os críticos eles vão dando muito spoiler, né, vão contando muito da história e tira um pouco da surpresa. E eu lendo o seu livro, falei, nossa, que vida que teve esse cônsul geral, né? Olha só quanta coisa aconteceu na vida dele. Aí depois vou ler o terminado o livro, fui ler um pouco do que tinham escrito. Só que, assim, esses personagens só existiram na sua imaginação, né? Sabe muito pouco da história desse cônsul sueco. Isso eu só tinha o nome deles, então eu inventei todo um passado para eles. E tem uma coisa interessante nesse livro, porque esse livro é dividido em duas partes, e a primeira parte, que é a história do cônsul, é um passado quase que parece um realismo mágico, mas não é, na verdade, um realismo mágico. É só porque a forma como a gente se lembra do passado, como as pessoas costumam se lembrar do passado, ela é um pouco fantasiosa às vezes, né? Então, eu acho que eu fiz esse passado um pouco inventado, um pouco maravilhoso, mas ele não é um realismo mágico, ele é só uma forma das pessoas se lembrarem dele, que é um pouco fantasiosa. Mas realmente ele é todo inventado, as histórias são todas inventadas, todos os personagens. Né? E é incrível também o jeito que você vai contando da vida cotidiana, que você vai fazendo referências a produtos, a marcas, as coisas. E eu fiquei imaginando como é o seu trabalho de pesquisa, alguma coisa de mergulhar, você falou em livros, mas também em jornais da época. Como é que funciona esse trabalho? Você vai anotando coisas em cadernos? Como funciona o pré-sentar para escrever o livro? Eu tento. Pesquisa é uma forma maravilhosa de procrastinação, né? Assim, posso passar um ano fazendo pesquisa, né? Então eu tento não, eu tento fazer sempre atividades paralelas. Eu tento não parar de escrever e fazer a pesquisa em paralelo à escrita, porque senão a gente pode. É um trabalho sem fim pesquisa. Eu lido com jornais da época. A Biblioteca do Rio tem esse site maravilhoso que é a Hemeroteca. Então você pode ver todos os jornais da época nesse site. Então, jornais da época, autores que me fascinam, o Rui Castro com essa enciclopédia de Ipanema, e aí você vira quase que uma teia de aranha. Esse livro está indicado aqui, deixa eu procurar, e você vai de um para o outro. Que mais? O Luiz Edmundo é uma fonte que eu gosto muito. Eu acho que existem, quando você lê por trabalho, eu acho que existem 3 tipos de escritores diferentes que você encontra nas suas leituras. O primeiro é aquele que você lê e ele desperta a criatividade, a sua imaginação para você criar outras histórias. Tem um outro escritor que você lê e você fala assim, caramba, eu nunca vou conseguir escrever que nem essa pessoa escreve bem demais, como é que vai ser? E tem um outro escritor que você lê e você consegue ver o texto, o que você poderia fazer melhor, né? E eu acho que os 3 tipos de leitura são importantes na formação do escritor, né? E o Luiz Edmundo, ele é desse primeiro grupo, o Rui Castro, ele é desse primeiro grupo, que são escritores que, a partir do que eles escreveram, que são livros de não ficção, eu tenho vontade de imaginar outras histórias a partir daquelas situações e daqueles personagens. Então, é isso. Tem os jornais da época, Marcelo, tem esses autores, e tenho muito da minha imaginação também. Eu sou uma apaixonada, e da história do Rio de Janeiro, vários livros sobre a história do Rio de Janeiro, que eu gosto muito. Agora, Marta, a gente, apesar de achar que você está escrevendo histórias mais dramáticas, você tem um humor maravilhoso, né? Eu até grifei algumas coisas no texto, por exemplo, aqui na página 93,
quando você está falando de um almoço, você põe que o frango ensopado ficava tão feio que por pouco a ave não tinha morrido à toa. Adorei, né? Tavinho e Estela jantavam com a emoção dos que estão na fila do banco. É, o humor é uma coisa necessária, mesmo quando a história é mais forte, mais profunda, assim. Você tem um humor gostoso, inteligente, assim. Como é que vem esses momentos também no livro? Eu acho que é um pouco do estilo, a minha forma de lidar com temas mais sérios até é através de humor, que eu acho que é uma característica até de bastante, de muitos criadores, de muitos artistas no Brasil, né? Eu acho que o humor é uma reação a uma realidade que não é muito agradável. E eu acho que pelo menos dos livros, duas coisas que eu gosto muito a respeito da produção de cultura no Brasil. Uma é a ligação com o humor, e você vê isso a partir de... A gente tem uma longa tradição de belos humoristas, né? Desde o Stanislau Ponte Preta, e você tem antes dele o Barão de Tararé, e depois você continua essa, né, Caceta e Planeta, Caceta Popular, Planeta Diário. Aí você tem agora o Sensacionalista, você tem a Porta dos Fundos, você tem muita gente muito boa fazendo humor e revendo a história do Brasil através do humor. E eu acho que a história do Brasil é uma história muito fácil também, assim, a cultura, a sociedade brasileira é uma sociedade muito fácil também de você conseguir rir, porque é uma sociedade muito hipócrita, uma sociedade muito, muito ao mesmo tempo muito conservadora então e hipócrita e religiosa, mas então uma das formas de você lidar com essa realidade é através da ironia, que é uma coisa que eu uso. E tem uma outra coisa que eu gosto muito na literatura brasileira, que é um pouco esse estilo de cronista de escrever. Eu gosto muito de todo o trabalho dos cronistas. E se você conseguir... E é muito interessante, Marcelo, que você vê que nós não somos uma sociedade de... Nós não temos muitos romancistas comparados com a quantidade de cronistas que nós temos, né? Por quê? Porque o cronista, ele muito... Para você escrever um romance, você tem que passar muito tempo dentro daquele livro. E, geralmente, no Brasil, o escritor ele não pode parar e falar assim, agora eu vou passar 2 anos escrevendo um romance. Geralmente, o escritor ele tem que ficar ali naquele dia a dia. Ou o escritor, né, ele era funcionário público e escrevia no jornal, ou ele era jornalista, tinha o trabalho de jornalista e também escrevia as crônicas no jornal. Então, existe uma tradição da literatura brasileira de pequenos textos jornalísticos, que são textos muito leves, é uma linguagem muito própria. Rubem Braga, Fernando Sabino, o próprio Vinícius escreveu crônicas. Então, eu gosto muito desse estilo de crônica. Então, acho que são duas questões de estilo que eu terminei incorporando, de estilo de escrita brasileira, que eu terminei incorporando ao meu próprio estilo. E resgatar assim, expressões mais antigas, né? Eu vejo aqui no livro Franzir o Senho, né, que você fala algumas vezes. E isso era uma coisa que você procurava o tempo todo no livro ali, fazer essas referências a expressões um pouco mais antigas? Jura que franzia o senho? Ninguém mais franze o senho hoje em dia? Não, até franze, mas não sabem o que estão fazendo, né? A pessoa faz, mas não sabe que tem esse nome. Olha só, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que... Eu tento fazer um livro que tenha uma leitura democrática para muita gente, mas eu acho que também a linguagem não pode ser uma linguagem pobre, né? Por exemplo, você escaldar os paninhos de prato. Ninguém escalda mais os paninhos de prato, mas eu acho que é importante usar a palavra escaldar até mesmo para você remeter a um hábito daquela época, né, de escaldar os paninhos de prato. Ou então você fala das camisinhas das camisinhas de fustão que tinham na época e tal. Então, tem certos temas, certos nomes, são temas de época, mas que eu acho que é importante colocar ali, até para o leitor poder saber, até para enriquecer um pouco o vocabulário do leitor. E, Marta, você escreve bastante bem sobre os anos 50, 60 nas suas obras. Você gostaria de ter vivido em outra época, assim, não na atual? Não.
Eu não tenho muita nostalgia sobre aquela época, assim. Eu acho que não era uma época muito agradável. Eu acho até que, assim, vários dos problemas que a gente está tendo hoje, eu não tenho, são causados pela forma como a nossa sociedade estava estruturada no passado. Então, a minha ligação com o passado é, na verdade, uma ligação de como a gente precisa dele para a gente entender o momento que a gente está atual. Né? É menos uma ligação assim de olha como o passado era mais bonito e era tudo muito melhor. Eu acho que o carioca, o brasileiro, ele tem um processo contínuo de destruição dos próprios valores, da própria cultura, da própria memória. E a forma da gente tem de entender algumas situações hoje é tentando entender como é que era o passado, não como sendo um lugar melhor, mas como sendo o começo de vários problemas, de várias situações que só pioraram com o tempo. E eu acho que não, eu acho que as mulheres elas estão numa posição melhor hoje, embora eu ache que a gente esteja retrocedendo muito com o governo atual. É uma coisa que me preocupa muito. Interessante, Marcelo, porque no ano passado eu dei uma entrevista e a repórter me perguntou se eu achava que o Brasil estava melhor ou pior. E eu falei que não sabia responder, eu achava que estava mais complicado. Hoje eu acho que o Brasil está pior em muitas coisas e é muito triste entender isso. Mas eu ainda acho que a forma da gente entender como que a gente chegou a esse ponto é indo para o passado e tentando entender melhor a nossa história. Bom, Nunca Houve um Castelo, você fala da questão de tortura, você fala do AI-5. Essa questão de milícias digitais nunca te preocuparam, né, na hora de escrever sobre esses temas, Marco? Não, não, nunca. Assim, eu fui atacada algumas vezes, né? Mas quem não é, né? E não me preocupa, não. Acho que nada me cala nesse sentido. Nem isso, nem eu acho que o politicamente correto, nem eu acho que o escritor ele tem que ter liberdade para escrever sobre o que ele quiser. Ele não pode se autocensurar e nem ser censurado. Marta, a grande questão, né? Você faz o primeiro livro, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que eu vou mostrar de novo aqui. É um sucesso, um texto primoroso, vira filme, indicado ao Oscar. Quanto aumenta a responsabilidade sua para fazer um segundo, né? Porque o segundo tem que ser, no mínimo, tão bom quanto, e né? Mas dentro de você, quanto aumentou de sofrimento na hora de sentar na frente do computador para escrever? Ai, aumentou muito. Eu estou muito melhor agora que eu estou terminando o terceiro livro. Marcela, essa é uma pergunta interessante, assim, eu acho que... E existe interessante que, assim, aqui fora existe... os americanos, eles falam da síndrome do segundo livro, que é muito difícil você escrever o segundo livro, né? Então, foi um processo muito difícil para mim, esse do segundo livro, porque eu estava lidando com um sucesso que eu não estava esperando do primeiro livro, estava lidando com a questão do cinema e todo mês e meio, a minha agente me mandava, a Luciana Vilas Boas, me mandava um contrato, sei lá quantos contratos, eu sei, já até perdi a conta de quantos, né, dos países para quais os livros já foram vendidos. Então, existe uma pressão muito grande de você fazer o segundo livro. Vai ficar melhor, vai ficar pior? Existe, assim, aquela exigência que tem que ficar tão bom quanto, né? E a gente tem um pouco que se livrar disso. Tem um TED Talk muito bom da Elizabeth Gilbert sobre isso. Eu não sei se você já viu. Você já viu? Não vê, não vê. Ela fala exatamente isso. Como é que você escreve um segundo livro depois que o primeiro é um grande sucesso? Ela fez aquele livro Eat, Pray, Love, Comer, Rezar. Comer, amar, rezar. Comer, Amar e Rezar, o nome em português. E ela fala que ela tinha essa pressão e como que ela se livrou dessa pressão no segundo livro. Mas eu acho que agora no terceiro já está tudo bem, eu já estou mais tranquila, eu estou conseguindo mais, uma continuação da carreira mais orgânica, eu acho. E qual é o terceiro livro, Marta? Que já pode contar alguma coisa do terceiro?
Você me pergunta daqui no final do ano eu te digo. Tá bom. Mas eu acho que tem a ver com o passado também. Eu acho que eu posso te falar dos temas que eu estou tratando. Eu eu acho muito difícil, pelo menos assim, eu acho impossível você escrever sobre o Brasil atual. É impossível você fazer qualquer história sobre o Brasil sem colocar um pouco na trama os problemas, as situações pelas quais a gente está passando. Eu acho que no Brasil a corrupção, os problemas sociais, eles se tornaram quase que um personagem da trama. É impossível você ter no Brasil hoje em dia um personagem que tem uma vida interior maravilhosa e que essa vida interior não seja em nenhum momento atormentada pelo que está acontecendo fora do país. Então, se você pega escritores, por exemplo, acabei de ler um livro da Anne Patchett, The Dutch House, eu não sei o nome em português, mas é uma história de família, daqueles dramas familiares e tal. Uma história dessa no Brasil, você não pode simplesmente fazer uma trama familiar com só problemas daquela família, sem você colocar como que os problemas do país vão influenciar um pouco, né, aquela família. A mesma coisa Alice Munro, que escreveu contos maravilhosos das pessoas vivendo no Canadá mas acho que a gente não... E, assim, nada acontece. Ela não fala em momento nenhum de governo, ela não fala em momento nenhum dos problemas do Canadá, porque, sei lá, não deve ter problema no Canadá, só neva, né? Então, eu acho que no Brasil, o grande desafio dos escritores é você poder falar da realidade sem se tornar panfletária, sem ser aquela colagem em cima do texto, mas entendendo que é um problema que vai estar na trama, né, e vai estar presente na vida de todas as pessoas. E tentar um pouco entender, porque eu acho que a literatura serve para isso, né, para a gente tentar entender o nosso presente e o nosso passado. Então, vai ter... É um livro que se passa de novo no Rio de Janeiro e tem uma ligação com o passado, mas que metade da trama se passa no passado e metade se passa nos dias atuais. E só para terminar, eu queria só que você contasse dois momentos. Eu queria saber como que foram no dia em que você recebeu a notícia que o livro, o primeiro, ia se transformar num filme, e a segunda ligação, quando ele era o representante do Brasil para entrar entre os indicados do Oscar. Como foram esses dois momentos? Foi pelo telefone, WhatsApp? Como é que foi? Foi pelo... Não foi... Olha, o primeiro momento foi muito interessante, porque não foi assim só o filme, assim. Eu tava... Era um ano que, assim, começou o ano, o mercado editorial brasileiro em super crise e, bom, você sabe como é difícil emplacar no Brasil um novo autor, né? Uhum. E eu tinha desaparecido, eu tive uma editora no Brasil, mas eu tinha desaparecido porque quando você se propõe a fazer literatura, é muito difícil você ter uma presença nas redes, você ter uma super página do Facebook, se preocupar em ter seguidores e fazer a literatura e se trancar para fazer a literatura. Então, eu estava trancada tentando fazer aquilo e eu não tinha isso tudo. Então, quando a minha agente tentou vender o meu livro, era um nome que as pessoas não conheciam e não sabiam quem era. Ela apresentou o livro para todas as editoras do Brasil, as editoras não quiseram publicar. Ela apresentou uma segunda vez e as editoras também disseram não. E aí calhou de uma editora na Alemanha que lê em português, gostar, se apaixonar pelo livro e fazer uma oferta por Eurídice. Então, por isso que eu estou falando, eu vou chegar até o filme, porque foi o seguinte, e teve um dia que, assim, ninguém queria comprar meu livro, eu já estava pensando que eu ia ter que voltar a trabalhar, porque eu tinha parado de trabalhar. Então, assim, no mês seguinte, eu tinha vendido o livro para a Espanha, para a Itália, para a França, para a Alemanha, e eu recebi a proposta para fazer o filme antes até mesmo do livro ter sido publicado em português. E foi um mês muito, assim, um pouco inacreditável, sabe? Eu falava as coisas para o meu marido e você um pouco não acreditava no que estava acontecendo. Então, era difícil, assim, de cair a ficha. Eu acho que eu não me lembro de... eu comemorei, é claro, mas assim, a sensação, será que está isso tudo acontecendo mesmo? Assim, esse trem chegando cheio de coisa? Então, assim, foi
foi uma sensação estranha, assim, demorou um pouco para cair a ficha. E da segunda vez, eu me lembro que eu chorei muito, e eu chorei de emoção. E eu chorei de emoção, assim, porque eu achei que uma história que tinha começado comigo e tinha terminado em Cannes, eu acho que estava fazendo tão bem para o Brasil naquele momento e para tantas outras pessoas, e que não era só uma vitória minha, era uma vitória de muitas outras pessoas. Eu tive, assim, essa sorte de ter pessoas geniais trabalhando nesse filme, né? Então, eu acho que foi uma história que começou comigo, terminou em Cannes, e que serviu para dar uma alegria muito grande para o Brasil naquele momento. Então, essa alegria coletiva me deixou muito feliz, muito emocionada. Que bacana. Bom, Marta, parabéns. Eu não vou tomar mais seu tempo, porque nessa conversa você já deixou de escrever uns 2 capítulos, depois da Companhia das Letras vai ficar bravo. Eu queria muito agradecer essa conversa, elogiar mais uma vez seu trabalho, é espetacular, a gente se apaixona, e é daqueles livros, né, que a gente fala assim, bom, quando sai o próximo? Vamos, eu já quero ler o próximo, né, aumentando a sua responsabilidade. Muito obrigado de novo, e a gente vai terminar essa conversa, né, vendo um trechinho do trailer de A Vida Invisível. Muito obrigado, viu, Marta? Obrigada. Um beijo. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Com sorte você engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã, que fugiu. Minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Papai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Lá na Europa, entrou na escola com que sempre sonhou.